Olá, muito boa tarde. Durante as próximas 2 semanas decorre em Roma o Sínodo da Família. Expectativas crescentes não só nas comunidades crentes, mas também em toda a sociedade sobre o que se vai debater e o que se vai começar a decidir. De Portugal estará Dom Manuel Clemente, que hoje está connosco no programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por regressar a este programa, agora para uma temática muito específica, o Sínodo dos Bispos da Família. Que expectativas tem para estas 2 semanas, esta primeira fase do Sínodo? Eu julgo que partilho das expectativas da Igreja e até de muita gente além da Igreja, porque, como nós sabemos, esta Assembleia Sinodal extraordinária já vem na pegada de uma reflexão que foi feita por muitíssima gente, estamos a falar de centenas de milhares de pessoas, e que decorreu aqui há uns meses. O inquérito preparatório. Exatamente, aquele inquérito preparatório, e que depois se traduziu em muitíssimas respostas de pessoas de igreja e de pessoas até algumas que não se manifestam como católicas, mas manifestam interessadas. Mas com tudo isto fez-se uma enorme quantidade de questionamentos, de perguntas, de observações, de sugestões, que depois foram trabalhadas pela Comissão do Sínodo e se traduziram no documento de trabalho, portanto, no instrumento Laboris, sobre o qual nós nos vamos debruçar, com representantes de todas as conferências episcopais, de institutos religiosos, do laicado, de casais, da vida religiosa, enfim, muita gente que durante esses 15 dias depois então se pronunciará, mas não ainda de maneira definitiva, porque esta Assembleia Extraordinária é de algum modo preparatória e introdutória de uma outra Assembleia do Sínodo daqui a um ano, que essa assim, com certeza, levará por diante a elaboração de um documento, ou deixará nas mãos do Papa assim uma decisão mais clara. Portanto, é um processo em curso, como digo, envolve expectativas e reflexões de muita gente, sobretudo de igreja, e em torno de uma problemática que é completamente transversal, que é a questão familiar. Acontece 30 anos após a Familiares Consórcio, o último pronunciamento da Igreja sobre as questões da família. Também foi fruto de uma Assembleia Sinodal. Fruto de um sínodo. E que ainda hoje continua a ser um documento extremamente interessante, porque é muito abrangente, ou seja, vai desde a consideração do que é a realidade familiar, com certeza à luz da tradição bíblica, que é a nossa, mas que, enfim, é tão coincidente com uma tradição humana muito lata, mas depois começa na formação para o matrimónio, começa logo nas casas dos pais, escolas de filhos, depois nas igrejas, nas catequeses, nas adolescências, no namoro, o casamento propriamente dito, depois no acompanhamento do matrimónio. A Familiares Consórcio, em muitas das suas observações, é um documento perfeitamente atual. O que é novo a exigir uma nova reflexão, um novo debate sobre estas questões? Eu creio que é o tamanho da problemática familiar em tempos nossos mais correntes, ou seja, a família assentava, sempre como aquela que nós considerávamos, falo agora da Europa, assentava numa base social, tradicional, muito forte e até muito assegurada pelas instituições públicas, não é? Em Portugal, concretamente, a tradição católica tinha um peso muito forte na construção das famílias, depois algumas não eram católicas, mas havia, digamos, uma base, um conjunto de princípios acerca da família, marido, mulher, pais, filhos, estável, que a sociedade prezava exatamente assim, e o Estado também como uma sociedade estável, e por isso a própria legislação ia em função. Hoje o quadro mudou-se muito, e repito, falando agora na Europa, em Portugal e nos outros países europeus, e o que nós verificamos é que já nem há assim um consenso tão absoluto acerca do que seja a família, estamos a falar de quê, não é? Como a própria lei, enfim, atende a muitas situações que, a nosso ver, católico concretamente, contradizem o que entendemos como família.
quer as próprias instituições estatais e o direito e os tribunais, quando há apelo a eles, também não vão sempre na linha da manutenção do vínculo familiar, às vezes até parece que é pelo contrário. A própria educação, aquilo que se diz nas escolas, nos ambientes, nos média, também. Portanto, há uma problemática familiar grande e que ainda traz conexa um problema demográfico imenso no continente europeu em geral e no nosso país em particular. Portanto, há aqui uma série de questões que dão uma grande acuidade a esta temática e eu só posso louvar o Papa Francisco por ter encarado assim de frente e feito com que a Igreja, até este nível central, romano, com o sino dos bispos, e depois envolvendo com essa consulta que foi feita a tanta gente, leve isto por diante, porque nós temos que pensar acerca disto. Em todo caso, estaremos em tendências que vão estando cada vez mais distantes entre isto, sem entrarmos ainda em questões muito particulares, entre os valores propostos pela Igreja para o matrimónio e as tendências culturais e sociais para esse ambiente. Agora, alargamos o horizonte, porque nas respostas que apareceram a essa consulta, a esse inquérito do ano passado, nós encontramos as da Europa, que posso de alguma maneira resumir no que estava a dizer, e também em parte nos Estados Unidos da América e na América do Norte, mas se nós vamos para a América Latina já encontramos outro tipo de respostas e sensibilidades, se nós vamos para a África, idem, se nós vamos para a Ásia, idem, aspas, aspas. Não é? E às vezes com uma diferença de 20% para 80%, num sentido ou no outro, na resposta à mesma questão. Portanto, não suponhamos que agora nesta Assembleia Extraordinária do Sino dos Bispos, ou depois na outra que segue, vá preponderar a sensibilidade europeia, porque a Igreja é católica. São enfim, indicações do documento de trabalho ao analisar a circunstância da família atualmente, como, por exemplo, o positivismo jurídico e a referência ética baseada no indivíduo, etc. O que é possível propor neste horizonte? Eu julgo que aí nós vamos retomar aquilo que está na Familiares Consórcio, há pouco lembrada, de há 30 anos, ou seja, entender a problemática conjugal dentro da problemática familiar e entender a problemática familiar dentro da problemática de uma sociedade a refazer, no seu primeiro núcleo, que é exatamente o familiar. A desfazer, a refazer porque ela é pouco sociedade, não é? A refazer, porque, quer dizer, nós já tivemos uma sociedade que o era, passa a expressão obrigatoriamente. Quer dizer, no mundo em que eu nasci, na primeira metade do século passado, a maior parte dos meus concidadãos neste país vivia, enfim, em instâncias sociais asseguradas e também não tinha outro remédio, porque as pessoas estavam muito interdependentes, das aldeias às próprias cidades, estavam muito interdependentes. Portanto, a sociabilidade era quase que imposta e impossível de contornar. Hoje em dia, sobretudo nos núcleos urbanos e em tempos de mais desafogo económico, não aqueles que vivemos hoje, mas aqueles que parecíamos viver ontem e anteontem, houve muito mais possibilidade de se viver individualmente, ou seja, sem uma vinculação social tão óbvia e tão estrita. E o que é certo é que, concretamente, as sociedades ditas desenvolvidas, possivelmente, mais em termos de crescimento do que de desenvolvimento propriamente dito, muita gente passou a viver como se só ele existisse e, portanto, aquilo que fosse o seu gosto ou o seu desgosto, mas individualmente tomados e nas diversas fases da vida, para falar ainda em fases, nas diversas ocasiões da existência. Portanto, isto levantou um problema social tremendo, que é aquilo a que o Papa Francisco, e com uma grande clareza na sua exortação apostólica, apresenta como a crise da sociedade, a crise da solidariedade. Quer dizer, nós somos realmente mediaticamente próximos, virtualmente próximos, mas muito pouco irmãos, muito pouco fraternos, muito pouco conjugados. Portanto, há aqui uma problemática que se depois revela negativamente na família, mas que é social. E é por isso também, julgo eu, que noutras áreas da humanidade, onde esta questão não é assim, onde a individualização não foi tão longe, as respostas são outras, no sentido de manutenção e de reforço dos vínculos familiares. Que consequência neste debate também poderá ter, enfim, as incursões que se fazem pela ideologia do género, tornando isto tudo muito mais... Porque se trata exatamente de uma ideologia, ou seja, o que aconteceu foi que, há meio século para cá, isso é que se chama ideologia do género, e que, aliás, a Conferência Episcopal dedicou um documento há uns meses atrás, e que é de uma clareza meridiana, e que vale a pena ser retomado, esse documento da Conferência Episcopal sobre a ideologia do género,
se substituiu aquilo que era tido como natural, ou seja, naturalmente, espontaneamente, as pessoas nasciam no masculino ou no feminino e depois isso também as definia como homens e como mulheres. Há uns 50 anos a esta parte, um outro tipo de reflexão e de proposta, essa da ideologia do género, diz que o masculino e o feminino são sobretudo questões culturais, ou seja, em que nós nascemos de uma maneira mais ou menos alargada para isto ou para aquilo e que depois assumimos ou escolhemos ser mais no masculino ou ser mais no feminino, propriamente como uma escolha cultural e não como um dado da natureza que se tenha que respeitar. Enfim, todos nós sabemos, e isto qualquer processo educativo nos demonstra, que a assunção plena da masculinidade e da feminilidade, começando por um dado espontâneo, natural, nascemos assim fisiologicamente, é isso comum, depois também envolve uma aprendizagem a viver a humanidade no masculino, uma aprendizagem a viver a humanidade no feminino. E isso depende muito também de fatores externos, lá está, culturais. Agora, é um valor, e o valor é este, é que nós sejamos a totalidade do que somos masculino ou feminino, coincidindo psicologia, afeto e fisiologia, esse é que é o ideal, não é a nossa fisiologia está a dizer uma coisa e a nossa cabeça ou o nosso sentimento ocasional está a dizer outra. Portanto, o ideal é que tudo isto se conjugue numa humanidade do masculino ou do feminino, que aqui mesmo tem, em complementariedade, a raiz da sua fecundidade, da sua criatividade. É um bem. Fixemos agora nas questões mais pastorais, mais da relação da Igreja com esta célula que é a família. Como relacionar matrimónio, Eucaristia e reconciliação, estes três sacramentos? Vamos lá ver. Trata-se daquilo a que São Paulo, um dos autores cristãos mais determinantes e mais a recuperar aqui, chama a vida em Cristo. A vida em Cristo. Nós poderíamos pensar que os sacramentos são, digamos assim, atos religiosos que nós fazemos, ou porque os nossos pais quiseram que nós os fizéssemos, no caso do batismo das crianças, ou porque depois crescemos, enfim, entramos num grupo de crisma, já agora o crisma, depois porque vamos à missa e porque não comungar, depois porque precisamos ou sentimos que a graça tem que estar em dia e reconciliamos e por aí fora. Mas são, digamos assim, atos. E casar na igreja também é mais um ato sacramental. Mas estes atos valem dentro da tal realidade que São Paulo refere e que eu já lembrei como vida em Cristo. Portanto, trata-se de uma vida que na sua globalidade tem que coincidir com aquilo que Cristo nos propõe. E, portanto, não são atos desgarrados. Eu comungar a Cristo significa não apenas aquele ato da Eucaristia, mas o que ele também me traz de relacionamento com os meus irmãos na comunidade cristã, que toda junta é o corpo de Cristo, e depois também com os compromissos que eu assumi da maneira como os levo. E, portanto, eu comungo se estiver em comunhão para acrescentar a comunhão. Se eu tenho na minha vida uma ruptura grave, e concretamente no campo do matrimónio, com outra pessoa, que eu deixei, ou em relação à qual não respeito o compromisso que assumi com ela, como é que eu posso estar a comungar Cristo se não o comungo naquele outro sacramento, que era o sacramento do matrimónio que eu deixei? Portanto, a Igreja pode verificar e verifica, e cada vez verifica mais, ainda agora o Papa nomeou uma comissão para ver isso ainda mais em detalhe, se efetivamente aquele ato sacramental aconteceu. O que é que espera deste estudo, que esta comissão pode Vá nesse sentido, porque nós temos que entrar em linha de conta, que a minha liberdade e a minha responsabilidade têm vinculações sociais e culturais muito fortes. Ou seja, se o homem, a mulher, estado ideal, que naquele momento disseram aquelas palavras e se vincularam para a vida, temos que os preencher mais com aquilo que foi a sua circunstância, foi e é o que é a sua humanidade concretamente vivida, o seu percurso, estas contingências socioculturais. Portanto, nós temos que entrar cada vez mais em linha de conta com aquilo que é a complexidade do ser humano, porque não está em causa... Também para a análise destes processos canónicos do matrimónio? Também, e está a sair nesse sentido e tem que se alargar, porque efetivamente não está em causa o ideal que Cristo propõe, concretamente naquela passagem evangélica, não é? Aquela passagem evangélica em que vem ter com Cristo e diz: Cristo, o homem pode abandonar a sua mulher, olha que Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio neste ou naquele caso. E Cristo repete: Moisés permitiu isso por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não é assim.
O princípio não é tanto uma questão cronológica como a intenção divina como Jesus Cristo a toma e a revela. Ou seja, no princípio, o homem e a mulher passam a formar como se fossem um só. Na linguagem judaica, uma só carne. Como se fossem um só. E não separa o homem que Deus uniu. Este é que é o princípio. Este princípio não pode estar em causa. Agora, a dureza do coração, essa é que se calhar continua. Isto é, nós não somos assim tão fáceis e tão maleáveis de aderir sem mais a esse princípio. E, portanto, há aqui um processo de crescimento para o matrimónio, de crescimento no matrimónio, e nós temos que considerar todos estes fatores quando olhamos para o matrimónio cristão com base da família sacramental, que não pode estar desligado, repito, da tal vida em Cristo, que é uma globalidade em que cada ato sacramental tem que coincidir com os outros. Ainda nesta comissão de estudo para os processos canónicos do matrimónio, enfim, não iria utilizar a palavra flexibilização das normas, mas na última semana, falando com um auditor do Tribunal da Rota Romana, ele dizia que pode estar mesmo em causa o remover alguns escolhos, foi a palavra que ele utilizou, escolhos normativos, na análise destes processos. Eu vou mais por aquilo que estava a dizer atrás, ou seja, pela consideração da complexidade do ser humano, que nós hoje temos mais em conta do que em outras épocas em que pela própria, não digo ordem natural das coisas, mas ordem social das coisas, tudo era mais claro e as alternativas também não podiam haver. Isso pode tornar, não diria mais fácil, mas enfim, pode dar outros ângulos. Paulo, olha, eu lembro uma coisa que o Concílio Vaticano Vaticano II disse, e foi das mais importantes que ele disse há 50 anos, na Declaração sobre a Liberdade Religiosa. Havia um problema para resolver e não se sabia como havia de resolver, desde o século XIX. Que era o problema da liberdade de consciência. Era um problema tremendo. E com pronunciamentos muito claros do magistério. E o problema da liberdade de consciência punha-se assim: eu sou livre para aderir ou não aderir à verdade, sendo a verdade uma coisa objetiva. Outros até punham a questão nestes termos: será que o erro tem direitos? A verdade é a verdade. Então como é que eu posso ter liberdade da consciência diante da verdade se a verdade é a verdade? É objetiva, não é uma escolha minha. Isto é um problema muito difícil de resolver, porque a verdade, se nós acreditamos que ela é divinamente assegurada, a verdade de Deus, a verdade do homem, a verdade da vida, eu posso pôr isto em causa. Eu sou livre em relação à verdade objetiva. Como é que o Concílio Vaticano II resolveu a questão? Os direitos e as liberdades conjugam-se na pessoa. E é o próprio Deus que nos cria a nós, a cada um de nós, com uma subjetividade que a pouco e pouco vai assumindo a verdade que vai percebendo, que lhe é apresentada, num percurso que às vezes inclui erros, mas que tem que ser respeitado. Portanto, a liberdade de consciência não põe em causa a objetividade da verdade, mas refere-se àquele percurso humano em que todos nós, a pouco e pouco, nos vamos abeirando dessa verdade, porque o próprio Deus nos cria assim. Também faz parte da verdade, cada um de nós ser um percurso para a verdade. E não podemos ser forçados. Essa, aliás, a grande comparação. Isto foi um enorme salto qualitativo do Concílio Vaticano II e permitiu desbloquear uma questão que tinha 200 anos e não havia volta a dar. Eu creio que este tipo de reflexões, que se conjugam sobretudo naquilo que é o ser humano e na sua capacidade de aderir à verdade, no caso do matrimónio, também deve ser retomado. É também a grande comparação que se faz entre, enfim, o problema que existia no Concílio Vaticano II da liberdade religiosa e agora este, nomeadamente na atenção pastoral aos recasados. Não é? É da opinião do Cardeal Cáspero de haver que ele aponta para o acolhimento a muitos casais recasados? O acolhimento sempre, porque eles fazem parte da vida da Igreja. A questão é se eles podem ou não voltar à Eucaristia, não é? E o Cardeal Cáspero lembra, aliás, o documento preparatório do Sínodo também lá inclui, que em algumas igrejas cristãs não católicas do Oriente isso faz parte de um processo penitencial. Sim. Que os pode... Enfim, vamos considerar. Eu acho que o mais importante é considerar a complexidade humana, que hoje em dia se vê mais como itinerário, como percurso, do que como um ato decisivo que se resume no momento. Não é? Vamos vendo, com calma. A realização deste sínodo pode significar também uma transformação do próprio do sínodo em si mesmo, ou seja, mais do que a realização de sínodos durante umas semanas, um mês, considerar a Igreja em estado permanente de sinodalidade. É muito interessante esta nota, é muito interessante. E sobretudo isso, ou seja, nós assumirmos a condição sinodal da Igreja. E eu estou muito grato ao Papa Francisco por ter levado isso por diante. Que comentário lhe merece esta expressão, divórcio católico? Não faz sentido, porque não é isso que está em questão. Quer dizer, não está em questão
julgo eu, à luz do princípio que Jesus Cristo lembra e que eu há bocadinho referi, no princípio não era assim, criou os Deus homem e mulher e serão os dois como um só. Não está em questão dividir isto no seu âmago. O que pode estar em questão, e eu julgo que está, é com este aumento de compreensão, tanto quanto nós podemos compreender do que é, no fundo, olha, o mistério humano e da humanidade de cada um, ver até que ponto é que esse sim pode ser dado, é dado, foi dado, ou pode ser melhorado, retomado, é mais deste género. Não se trata de divórcio, trata-se de perceber a natureza do consentimento. Na sua intervenção no Sínodo em Roma, o que é que deseja transmitir? Tem de ser muito curta, porque só temos 4 minutos para falar, portanto 2 páginas de texto e a lê-lo depressa, não é? Porque temos que dar lugar a todos, e aquilo que eu vou dizer basicamente é isto. Vou pegar em 2 ou 3 citações do documento preparatório e vou salientar a necessidade de nós termos em conta o que é a realidade humana, do marido, da mulher, dos membros da família, com a complexidade que ela hoje apresenta e que ela hoje sofre, no meio de tanta mediatização das coisas, para depois também compreendermos o que é o vínculo familiar e a maneira de o apoiarmos, quer na celebração do matrimónio, quer depois na sua manutenção. É efetivamente uma realidade muito complexa e nós temos que encarar como tal. Uma sociologia fácil, uma antropologia simples já não é do nosso tempo. Isto hoje é muito complexo e nós temos que entender o casal na sua formação, no seu compromisso matrimonial e depois na sua manutenção e até na sua reconstituição, quando possível, à luz desta complexidade. E tem que radicar aí também a possibilidade de um recomeço? Quando for possível. Sr. Manuel, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, Muito novamente obrigado. a falar destas questões do Sínodo sobre a família, que a partir da próxima semana, e nas 2 próximas semanas, irá decorrer em Roma com a participação, representando a Conferência Episcopal Portuguesa, Dom Manuel Clemente, que é Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.